7 horas 33 minutos, 7 horas 33 minutos, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, da Band News FM, nós vamos ficar juntos até 9, qualquer coisa da matina com as principais notícias nacionais, internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, obrigado a você, meu amigo, minha amiga que está conosco nas praças que compõem a rede Band News FM de notícias em todo o país. Bom dia para Belo Horizonte, para Brasília, para Curitiba, para Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Maringá, Paranaguá, bom dia Porto Alegre, bom dia Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Vitória, bom dia também a você que está em outras praças e outras regiões que não estão diretamente na rede Band News FM de notícias, mas que podem ser acessadas ou que podem acessar o nosso noticiário através dos muitos recursos que a maravilhosa internet oferece para nós. Fala deles aí, Barão. Vamos lá, você pode ouvir a gente na bandnewsfm.com.br, no aplicativo Band Rádios, que você baixa gratuitamente no seu smartphone, e pode acompanhar também a transmissão ao vivo do nosso jornal aqui no YouTube, na página da Band News FM, no Facebook também, a hora que você quiser, Boechat. Pronto, a hora que você quiser, muito obrigado aí por essa companhia, por essa vigilância. Mande pra cá também suas mensagens pro 11 999 592 100. Se você estiver ligadinho na televisão agora, sintonize a TV Bandeirantes ou o Band News TV, e você terá imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM. Nosso bom dia para Luiz Megali, para Joana Traptow, para toda a equipe do Café com o Jornal, Mauro Soares, Bernardo Ramos e a Patrícia Rocha no Band News TV. Vamos tocar o barquinho, minha gente. Bom, e aí, ô Barão, meu América Mineiro foi caiu, pro Beleléu. Hein, Boechat? Já era, hein? Beleléu. O Fluminense venceu por 1-0, América Mineiro não... Ele perdeu um pênalti ainda, hein? Ah, meu Deus, nem vi. O goleirão do Fluminense. Sabe quando é que eu fui saber do resultado hoje, sabe? Devagarinho, sabe? Fui abrir um site de notícias esportivas e fui olhando a tabela final de classificação, daí devagarinho, aí quando eu vi que o Fluminense estava classificado para a Série A ano que vem, eu digo, o América dançou, meu Deus. Bom, vamos sobreviver, Coelho, parabéns aí de qualquer maneira a todos os times, especialmente ao Palmeiras, né? Que ontem, com mais uma vitória por 3-2, consagrou-se aí com chave de ouro, já estava vitorioso e fechou essa campanha sob o comando do Scolari com mais uma vitória, com a presença lá do presidente eleito, muito saudado, né, no estádio, foi ao campo receber a taça também, só faltou dar volta olímpica. Chegou a dar? Deu volta Chegou olímpica. A dar volta olímpica, né? É isso, é o período de namoro, o período de expectativas positivas, é assim sempre que qualquer governante surge das urnas eleito pela maioria democrática de um país e tal, é a fase do namoro, a fase da lua de mel. O taxímetro começa a rodar a partir de 1º de janeiro e aí temos que enfrentar todos juntos a realidade, seja ela qual for. Estou lendo na Folha de São Paulo hoje que reportagem da Camila Matoso e do Ranier Bragon, né? O Bolsonaro que hoje vive essa lua de mel no pódio das conquistas e até as que não são dele, como a do Palmeiras, né? Tá pegando uma boa carona na sua popularidade, na popularidade alheia, tudo bem, é do jogo, mas estou lendo nessa reportagem que já tem um blocão sendo formado na Câmara dos Deputados para ficar atuando de forma independente, né? Quer do bloco governista, marcado basicamente pela bancada do PSL e daquelas que a ela se alinharão, quer do bloco de oposição liderado pelos 56 deputados do Partido dos Trabalhadores. Segundo essa reportagem da Folha, esse blocão junta jacaré com cobra d'água. Vocês veem que tem o PP, o PR, o PSD, o MDB, o DEM, o PSB, o PDT, o PSDB, o Solidariedade, o PPS, o PV, PSC, PHS, PTB e até o PCdoB. Imagina, o PCdoB parece, pelo que está dito aqui na reportagem, que não se alinhará a um bloco liderado pelo PT no campo da oposição de esquerda ou de independência em relação aos polos de maior poder dentro do Congresso Nacional na próxima legislatura, especialmente na Câmara dos Deputados. Blocos estes, ou polos estes, repito, liderados no campo da esquerda pelo PT e no campo da direita pelo PSL do presidente eleito Jair Bolsonaro. O que isso indica, né? Que as dificuldades históricas para gerir
essa casa de malucos que é o Congresso Nacional, por parte das relações do Executivo, no que diz respeito às relações com o Executivo, continuarão sendo as de sempre, ou pelo menos aquelas que a política de regimes, de democracias com muitos partidos impõe, né? O presidente da República terá que negociar cada projeto, cada plano de governo, cada medida que venha a tomar, com uma Câmara muito fragmentada ainda, embora com uma bancada significativa em seu apoio, mas não suficiente para tocar o barco sozinha, nem de longe isso, né? E o fato de que está sendo constituído, segundo essa reportagem, um blocão com características formais, ainda que tenha partidos que historicamente não participavam de blocões de centro, aqueles centrões históricos, né? Como o PCdoB, né? O próprio PSDB, imaginem só o PSDB e PCdoB fazendo parte de um mesmo blocão, é a loucura absoluta, mas é o desenho que começa a se configurar para a Câmara dos Deputados e, portanto, para o Congresso Nacional, com o horizonte que vai impor a Jair Bolsonaro a necessidade de negociar. Vocês lembram que durante a campanha eleitoral, muito se falou de lado a lado que a vitória de um ou de outro conduziria o país a uma radicalização do processo político, quem sabe a implantação de uma tirania, etc. E vejam que é exatamente o oposto que vem acontecendo, né? Aos poucos a política, a negociação, a moderação e tal vai se impondo até mesmo em função de forças que a gente preferiria que fossem aí castigadas de forma mais intensa pelas urnas, mas não foram, estão aí sobrevivendo com bancadas suficientes para firmar seu poder de pressão sobre o próximo governo e, claro, com um blocão com tantas siglas, de tão variadas tendências, o que você pode imaginar são dificuldades maiores para o governo gerenciar essa relação com o Congresso do que menores. Menores seriam se esses partidos ou parte deles estivessem manifestando interesse em fazer composição majoritária com o PSL e os partidos que ficarão ao lado de Bolsonaro. A semana nos reserva aí algumas novidades, vamos esperar por elas. O presidente eleito vai anunciar ainda novos ministros na sua composição de governo, não se sabe ainda quantos ministérios afinal sobreviverão ou serão criados no lugar de outros. Parece que a meta de ficar abaixo de 20 ministérios não se concretizará, foi uma promessa aí que ele veio mantendo durante muito tempo na campanha, até mesmo depois de eleito, mas parece que vai ficar acima de 20 pastas na esplanada dos ministérios. Para um país do tamanho do nosso, pode-se dizer que não é lá muita coisa, mas para muitas outras democracias pode-se dizer que assusta, porque, enfim, há países que tocam os seus governos com pastas em muito menor número e nem por isso são piores na gestão pública do que nós estamos acostumados a ver por aqui. Há uma redução significativa de pastas, mesmo que caia para pouco mais de 20, hoje são 39 ou algo do gênero, mas mesmo assim não é o que o presidente eleito tinha prometido, a esperar por esta semana para ver o que ele vai dizer, batendo aí o martelo. Está a menos de um mês de assumir o governo, o Jair Bolsonaro. Na terça-feira, amanhã, teremos outro assunto que certamente ocupará o noticiário. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai julgar mais um recurso, um habeas corpus pedido pela defesa de Lula em favor de sua libertação. Eles desta vez baseiam a sua linha de argumentação junto ao Supremo, enumerando a perseguição, o que alegam ter sido uma perseguição, um viés político na condenação de que Lula foi vítima, feita pelo juiz, à época o juiz da Lava Jato, o Sérgio Moro. Com a ida de Sérgio Moro para o ministério de Jair Bolsonaro, a defesa de Lula alega que isso deixou carimbado, deixou uma digital explícita de que toda a condução do processo da Lava Jato relativo a Lula em mãos de Sérgio Moro foi uma condução política, uma condução até eleitoral, feita para favorecer Bolsonaro. O Josias de Souza chama atenção para uma contradição nesse argumento, lembrando que a condenação de Lula foi determinada pelo Moro quando a candidatura de Jair Bolsonaro não valia um vintém furado.
lá no início, meados de 2017, e depois foi confirmada e até ampliada pelo TRF4 de Porto Alegre. A segunda turma do Supremo hoje tem uma composição distinta da que tinha ano passado. A ministra Carmen Lúcia entrou no lugar do ministro Dias Toffoli, e ela hoje é composta pelo ministro Fachin, pela ministra Carmen Lúcia, pelo ministro Celso de Mello, pelo ministro Gilmar Mendes e o ministro Lewandowski. Com a saída de Toffoli, o pêndulo dessa turma tornou-se um pouco menos favorável à libertação sistemática de presos pela Lava Jato. Vocês podem lembrar certamente de que foi escandalosa a regularidade com que a segunda turma, especialmente o Gilmar Mendes, devolveu a liberdade a figuras atingidas por operações da Lava Jato, desde o campo político até o campo empresarial, máfia do ônibus no Rio de Janeiro e por aí vai. Agora, com a Carmen Lúcia no lugar do Toffoli, esse horizonte libertário da segunda turma muda um pouco para uma tendência de preservação das decisões da Lava Jato. De qualquer maneira, temos que esperar para ver qual vai ser a decisão amanhã. Não está fora do radar, e a defesa de Lula conta com isso, que Lula seja beneficiado por um habeas corpus. Seria, sem sombra de dúvida, a principal manchete dos próximos dias, se Lula reconquistar a liberdade. Mantido na cadeia, como aqui com meus botões acho que é o que vai acontecer, mas são meus botões, eles não valem muita coisa, o impacto da notícia será menor, porque é a preservação do status quo. Cada vez a situação de Lula como condenado cumprindo pena tende a repercutir menos no noticiário, na opinião pública. Isso é inevitável. E para não parecer que a gente está ficando só na pauta local, no nosso umbigo, ainda teremos as repercussões ao longo da semana desse grande evento científico anunciado, enfim, divulgado semana passada com grande repercussão, com o médico chinês He Jiankui, né, anunciou que em congresso científico e antes até pelas redes sociais, que tinha feito alteração do código genético de 2 irmãs gêmeas na China para torná-las imunes à contaminação da AIDS, né, elas que são filhas de um pai soropositivo. Ele procedeu essa modificação no código genético das meninas, atropelando o que os fóruns internacionais de ciência, os códigos ainda em vigor nessa área, ética e tudo mais, e cautela, para não se criar, não se mexer na natureza, né, até este ponto, para moldar a ciência figuras ou seres humanos que virão a nascer, ou que já nasceram, no caso das gêmeas, já estão aí vivendo. E houve uma reação da comunidade científica muito grande, dizendo que isso aí é brincar de Deus, é avançar sinais perigosos, ainda não há garantias de que esse tipo de intervenção na composição da própria natureza do ser humano é aceitável no momento, que ele teria o que a ciência já tem formas de conter no caso específico da transmissão da AIDS de pais e mãe para filhos. Já há outros mecanismos que permitam evitar esse tipo de consequência, etc. e tal. E eu li no fim de semana a coluna do Hélio Schwartzman, também na Folha, em que ele trata do assunto de uma maneira que me pareceu bastante correta e desafiadora aí para uma discussão. O que ele diz? Que todo esse debate, se pode ou não pode mexer no código genético de seres humanos para interferir no que serão os humanos de amanhã, moldando-os ao gosto dos pais ou das sociedades ou do que quer que seja. É claro que o viés hoje dessa discussão no discurso do médico He Jiankui é de evitar doenças. Tudo bem, então nesse sentido se aceita, mas no que você mexe para evitar doenças, você também pode mexer para determinar a altura, para determinar a cor, para determinar uma série de outros fatores físicos, uma série de outros fatores genéticos que corresponderia, usando um pouco aqui uma linguagem hollywoodiana, a fabricar gente, criar uma indústria que produziria códigos genéticos padrão, que você escolheria de acordo com o preço, ou com a oportunidade, ou com a fila, o que fosse, e começaria a produzir seres humanos que se moldariam ou estariam moldados àquele padrão, aquele desenho. E aí isso projeta para o grande terror
que o cinema explora mais do que a ciência nas suas discussões, que é de você começar a criar exércitos, começar a criar figuras com 4 braços, com mira telescópica no olhar, com que desce tiro pelo nariz e por aí vai. É claro que estamos longe deste tipo de situação, mas o iniciozinho da ficção já não é ficção. Mexeu-se no código genético de seres humanos, abrindo essa porta gigantesca para esse debate, para esse temor e também para esses desafios maravilhosos de termos uma humanidade livre de doenças e de um monte de outras coisas, graças a essas intervenções, a esses estudos. E o Schwartzman diz o seguinte, que essa discussão, ele não vê em princípio problema em utilizar essa ciência para aprimorar a inteligência ou escolher características físicas de filhos. Você diz, eu quero ter um PhD em matemática, aí vai lá, mexe numa meleca daquela, o cara vira um monstro da matemática. Agora eu quero ter um PhD em futebol, aí você cria 18 Pelés e por aí vai. O que ele diz? Que ele não vê em princípio problema em utilizar a ciência para aprimorar a inteligência ou escolher características físicas de filhos. E faz a seguinte memória que eu achei muito legal para colocar aqui numa segunda-feira de manhã, sem outros grandes assuntos em discussão. Vejam só, ele diz assim, pelo menos desde Mary Shelley, que é autora de Frankenstein, cultiva-se o mito romântico de que o homem não tem o direito de desafiar, entre aspas, a natureza ou também, entre aspas, brincar de Deus. Como se houvesse, olhem isso, como se houvesse uma moralidade intrínseca inscrita naquilo que é natural. Ou seja, o que é natural não tem moralidade intrínseca. Tá lá, é natural, não quer dizer que é direita, esquerda, que é religioso, que é ateu, não quer dizer nada, tá lá. Não tem uma moralidade naquilo, aquilo é da natureza. Portanto, por que mexer naquilo é ferir algum valor, né? E aí ele diz o seguinte, isso é pensamento religioso. Pensar dessa maneira não é pensar cientificamente, é pensar religiosamente. Se você quiser pensar religiosamente, pode pensar e achar que brincar de Deus é proibido, que mexer na natureza humana é proibido, desafiar as regras da natureza é proibido e tal, bababá. Mas por que é proibido? Por quem é proibido? Quem proibiu? Quem disse? É a natureza. Por que você não pode mexer? E conclui ele, uma forma de descrever o processo civilizatório é justamente o sucesso cada vez maior que obtivemos, como espécie, né, em dominar a natureza, aliviando-nos de suas tiranias. Foi assim com a agricultura, com o vestuário, com as técnicas de construção e com a medicina. Não há motivo, diz L. Schwartzman, para nos intimidarmos diante dos genes. Olha que boa discussão que a gente tem para as próximas décadas, talvez. O que você gostaria de ser, Barão? Se mexesse no seu código? Eu queria ser mais baixinho, né? 1,90 m, muito alto. Assim, né? Diminuir um pouquinho. Atrapalha, né? Dá dor nas costas, aquela coisa assim, né? Eu queria ser a Ludmilla. Você ia ficar bem de Ludmilla, Baixão. Eu queria ser a Shakira. E você, Calabigado? Olhos azuis. Olhos azuis, tá certo. Por que não? Cada um de um jeito. Você vai lá no computador, o que você quer, bota lá as suas características e tal. O problema é quando todo mundo quiser ser maior que o outro, né? É onde nós vamos parar. Mas enfim, por que não podemos desafiar os genes? Tá certa a discussão. Toca o barco.